Bom dia a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos um segundinho para que você comece já a se compenetrar do que Deus quer falar contigo. Espírito Santo, não seja eu, mas seja o Senhor. Que o Senhor possa me usar com tudo aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor possa me usar de fato com liberdade. E me tomar nas tuas mãos. E imprimir aquilo que é do céu. E que o Senhor preparou para hoje. Edifica cada coração. Transborda. Que haja um abraçar em tudo que vai ser dito para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre fusão, mas eu quero lançar a rede da palavra de uma forma diferente. Nós já vamos direto num texto aqui que é Gálatas 4:4. Geralmente fazemos de certa forma, uma grande introdução antes de irmos em alguns textos, mas agora nós vamos em um texto direto. Nós vamos passar por outros, mas começamos por aqui. Aleluia! Eu estou percebendo que faltou muita gente. What happened? O que aconteceu? Hã? Mas glória a Deus que você está aqui. Amém? Então diz assim em Gálatas 4:4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Amém? A fim de que recebamos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Paizinho. Abba Pai é isso. Veja bem, deixa eu explicar primeiro uma coisa aqui. Não está falando de plenitude de tempos do céu. Porque no céu não tem essa medida de tempo, é atemporal lá. É eterno, eternidade, é eternidade. Mas está falando da plenitude dos tempos de um determinado tempo aqui da terra. Sabemos que Deus trabalha com medidas para executar a sua obra em determinados tempos, há tempos e épocas preparados pelo Pai pelo seu próprio poder. E essa plenitude de tempos que está se referindo aqui à palavra, era a respeito daquilo que regia o próprio povo de Israel, que era a lei. Nós sabemos, como dizem várias passagens, não vamos lá, porque senão vamos perder muito tempo. Por exemplo, a lei realçou o pecado. Pela lei veio o conhecimento do pecado. E mais uma, pela lei, o pecado abundou. Veio a abundância. Interessante isso. Era um aio, era um instrumento. Era um instrumento de guia para o povo. Então chegou um momento que houve a plenitude dos pecados regidos pela lei. Estão entendendo o negócio aqui? Ok, é isso que diz a palavra. Eu poderia ir nos textos que diz sobre isso, mas tudo bem. Não queremos perder muito tempo a respeito daquilo que eu quero dizer a você. Então, quando chegou nessa plenitude, quando preencheu lá, chegou no ápice, no cume, no ápice, Deus falou, é agora. E houve uma fusão. O tempo Kairos, que é o tempo eterno, se fundiu com o tempo Cronos. No tempo Cronos houve
essa abundância do pecado, houve o limite, até onde deveria chegar. E quando abundou, quando chegou no limite, Deus fundiu o tempo eterno com o tempo terreno. Enviou o seu Filho. Enviou a própria eternidade aqui na terra. Amém, irmãos? Eu creio que você é um bom entendedor, porque é um crente cheio do Espírito Santo, amém? Você está entendendo isso. Mas houveram muitas situações aqui, e a respeito, o que seria fusão? Fusão é algo que se junta a outra coisa. É uma junção para se tornar uma só coisa. É o que se une para ser uma unidade. Se une uma coisa com outra para ser uma unidade. Aliança. Se você for procurar no dicionário, você vai ver que é aliança. Também aliança, se refere a aliança. Aleluia. E vez por outra eu gosto muito de citar aquela passagem profética que está no Salmos capítulo 8, versículos 3 ao 6, quando Davi está falando algo grandiosamente profético. Ele diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, ou filho do homem para que o visites? No entanto, um pouco menor do que Deus o fizeste, ou tem outra tradução que diz assim, um pouco menor do que os anjos o fizeste, e de honra e de glória o coroastes. Está falando em primeiro plano de Jesus, e depois de Jesus nós, que nos encaixamos nisso, quando estamos em Cristo e temos a fusão. O Espírito Santo está em nós, amém? Nós vamos falar sobre isso. Fazes, não terminei, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Deus nos criou a imagem e semelhança dele, para que reinássemos com ele. A adoração é uma consequência daquilo que somos em Deus, e daquilo que Deus representa para nós. Nós o adoramos em função disso, mas não que nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para reinar com ele. E quando reconhecemos a tamanha importância, o grau disso, nós começamos a adorá-lo, por sabermos e reconhecermos tudo que ele fez e tudo que ele é. Você está entendendo direitinho esse negócio? Aleluia. Muito bem, o homem perdeu isso, perdeu esse reinar com Deus, porque ele foi criado para isso. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, o homem perdeu isso, mas Deus já tinha um plano, na eternidade, ou antes dos tempos eternos, Deus já tinha um plano, Cristo, que ele enviou nessa plenitude dos tempos, para operar esse resgate, para que o homem em Cristo, a semelhança de Cristo, gerado de novo, a semelhança de Cristo, pudesse ter o domínio. Amém, amados? E isso aconteceu, de fato. Mas tem um problema aí. Quantas pessoas será que, de fato, tem essa fusão nelas? Quantas pessoas? Quantos crentes hoje que tem essa fusão? O que eu quero dizer é o seguinte: o Espírito do Deus vivo pode te dominar e pode te controlar plenamente, plenamente, amém? Não só de vez em quando, mas plenamente, o tempo todo. Ele é Deus o tempo todo, ele não é de vez em quando. Será que ele pode ser Deus o tempo todo na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Mas amados, existe um fato aqui imprescindível, impressionante para nós entendermos. Porque quando começamos a entender isso, começamos a ver a profundidade de Deus conosco. A grandiosa profundidade de Deus para com cada um de nós. Não existe, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia.
Glória a Deus. Porque Jesus disse assim, e aí nós vamos começar a entender algumas coisas que aconteceram com Jesus, e isso passou para nós, amém? Jesus disse uma coisa em Mateus capítulo, lembra-se muito bem o que nós lemos no primeiro texto, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, ok? Não foi homem com mulher, mas foi o Espírito Santo que gerou numa mulher. Esse é o plano, e muita gente não entende até hoje, é sobrenatural. Virá sobre ti o poder do Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que ele tinha de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel disse isso para a mulher, para Maria. Amém, amados? Ei, vamos ver isso. Eu estou nervoso, no bom sentido. Eu estou com raiva do diabo, por ele enganar tanta gente, ou muita gente deixar ser enganada por ele. É impressionante isso, amados. Depois de 2000 anos que o Espírito Santo já veio, tem tanto crente sendo enganado ainda. Isso entristece. Mas vamos ver uma coisa que Jesus disse. Quer queira ou não, ele nasceu de mulher, mesmo sendo gerado pelo Espírito Santo. Amém ou não? Está dito lá. Agora, olha o que ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 11, com relação a nascido de mulher. É por aí que nós estamos caminhando. Glória a Deus. Aleluia. Em verdade, João Batista lá duvidou que fosse Jesus. Vocês sabem da história. Se vocês for lerem desde o primeiro versículo do capítulo 11, vocês vão ver que ele, quando foi preso, a mando de Herodes, ele ficou num momento de medo, de angústia, porque a vida dele estava por um fio. Sabemos muito bem que a cabeça dele foi cortada, foi decepada. A pedido de Herodias. Olha só. Aí Herodes mandou cortar a cabeça dele. E ele estava num momento de muita aflição. Então, por ele estar num momento de muita aflição, ele começou a duvidar: será que esse Jesus é o Messias? Então ele mandou 2 discípulos deles perguntar para Jesus, perguntar a Jesus se ele é aquele que haveria de vir ou deveriam esperar outro. Eles foram lá falar com Jesus. Olha, João está mandando perguntar: você é aquele que haveria de vir ou tem que esperar outro aí? Porque ele chegou a duvidar, tamanha angústia e aflição que ele estava passando. E o que fez Jesus naquele momento? Começou a curar, começou a fazer milagre, começou a ressuscitar mortos, começou a curar os aleijados, os surdos, os coxos, os mudos, e começou a operar os sinais messiânicos que haveriam de se cumprir nele. Para dizer: olha, vai dizer ao João que vocês estão vendo aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, a pregar as boas novas aos quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, libertar aqueles que estão em prisão e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está vendo? Tudo isso está acontecendo aqui. Vai dizer para ele. Ele começa a dizer sobre se escandalizarem com ele e tal. Aí ele chega aqui no 11. Aí ele ainda dá uma levantada em João Batista, mesmo com a dúvida dele, porque quer queira ou não, ele tinha preparado o caminho para Jesus. Ele veio, trouxe o batismo do arrependimento, clamando no deserto, para apontar quem seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele apareceu, ele falou assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês vão segui-lo. Amém? E aí ele arremata dizendo: em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Estão ligados? Olha, é o seguinte, está vendo o que eu estou dizendo aqui? Jesus falando. Olha, todos aqueles homens nascidos de mulher, Isaías, Samuel, Malaquias, Eliseu, Elias,
Isaías e todos aqueles profetas, até chegar em João, Zacarias, por aí vai, vocês sabem que eu estou falando, todos aqueles profetas, foram nascidos de mulher, nenhum deles foi nascido do Espírito, porque não era o tempo, o Espírito Santo não tinha sido derramado e Cristo não tinha vindo. Mesmo João Batista, ele não foi nascido do Espírito, ele só foi nascido de mulher, mas quer queira ou não, foi um profeta levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus, as veredas, e manifestar o batismo do arrependimento. Ele foi contundente nisso, ele foi firme nisso, mas teve um momento de vacilo. Estão entendendo ou não? Mas ele falou, no reino, quando vier o Espírito Santo, vão ser nascidos do Espírito. E Jesus falou lá para Nicodemos, gente, tenha dó, ele falou lá, para entrar no reino de Deus, para ser nascido da água e do Espírito. A água, a palavra, diz que a palavra lava o homem dos seus pecados, a palavra lava o homem de sua velha natureza, de todas as coisas que ele tinha como antigo homem, para ser a nova criatura, nascido do Espírito, para conhecer as coisas que Deus, as revelações, conhecer as coisas dos céus, conhecer as coisas do reino, que ele passa a fazer parte, então, amém? Então era necessário para entrar no nascer da palavra e do Espírito. Esse é o novo nascimento. Este é o homem, a mulher que nasceu do Espírito, não mais só de mulher. Vocês entenderam? Eu preciso explicar isso para que isso esteja bem claro no seu coração. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu estou falando de fusão. A fusão em Jesus não estava completa ainda. Em Jesus teve a fusão dos céus com a terra quando ele enviou. Ele nasceu lá em Belém, Betleém, que é a mais pequenina cidade de Israel, numa nação pequenina, mas fica no centro do mundo. E Deus mesmo disse, eu pus Israel, eu pulo no meio das nações, porque de lá virá o meu rei. Esse é o pensamento de Deus. É tudo louco. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Mas não podia nascer na China, na Rússia, que são países vastos, mesmo o Brasil, Estados Unidos, Canadá, são países muito maiores do que Israel. Israel do tamanho de Sergipe. Mas vai ser lá. Lá eu fiz o centro do mundo. Vai ser lá. Vai ser lá mesmo. Aleluia, glória a Deus. Mas teve uma coisa, não tinha havido a fusão completa em Jesus. Agora vocês vão ficar chocados, porque Jesus esvaziou, vocês sabem toda a história, tomou a forma de homem, se fez como servo, semelhante aos homens, esvaziou-se, e foi obediente até a morte de cruz, porque aí Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome acima de todo nome, amém, amados? Ok, agora eu vou te provar um negócio, é impressionante, por isso que nós precisamos seguir as passadas de Jesus, as passadas do mestre. Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, 21, e nós precisamos seguir os passos de Jesus, imitar-lhe, sede imitadores, Paulo falou isso, sede meus imitadores como sou de Cristo, amém, amados, fiéis do Senhor. Mas aqui ele diz, vamos aqui em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, aleluia, Jesus, até Jesus precisou ser, aqui na terra, nascido do Espírito. Não, após aí você chutou o pau da barraca, é mesmo para chutar. Você entender que ele se humilhou desta maneira. E há um problema com muitos de nós. Eu vou dizer já, qual é o problema de muitos de nós? Diante da palavra, hein? A palavra. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Ele não tinha pousado, o Espírito Santo não tinha revestido ele, não tinha pousado sobre ele ainda. Ai, e agora? E uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento houve a fusão completa.
A partir daquele momento, ele e o Pai se tornaram um. Ainda não estava um. A partir daquele momento se tornaram um. Agora se segura na cadeira, vamos ver se o Espírito Santo te controla. Porque é muito fácil falar que Deus está no controle. Mas muitos não deram um controle ainda para o Espírito Santo. Então ele não está no controle. Tem muitos lugares, municípios, cidades, regiões, que está debaixo do controle de Satanás. Porque homens foram lá e fizeram sacrifícios humanos, de animais, e consagraram a terra para o diabo. Então Deus não está no controle daquela terra. É necessário que nós possamos ir lá e tirar os poceiros de lá. Amém? Pedir perdão, remir a terra, e aí sim, entregar no controle de Deus. Para que Deus possa salvar todas aquelas almas que estão lá dentro. É muito fácil dizer isso, amados. Muitos de nós, até eu falava muito, Deus está no controle. Aí eu tenho que perguntar para você, Deus está no controle mesmo da sua vida? Capítulo 4, versículo 1, do Mateus mesmo. Aqui nós vamos ver. Aqui nós vamos ver. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus se colocou nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo guiou Jesus. Olha, como se ele tivesse falado assim, Jesus entendeu e deixou-se ser guiado pelo Espírito Santo. Jesus entendeu que o Espírito Santo estava no comando a partir de então, e o guiou, e o levou-o ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. A partir dali Jesus pode dizer assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Porque dali para frente não tinha mais volta. Era o Espírito Santo que estava no controle. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Vou te dar um exemplo. Fazer uma metáfora, uma alegoria. Por exemplo, você tem, acho que todos aqui têm televisão. Sim? Todos têm televisão? Tem? Todos? Tem. Você tem um controle remoto. Então, com aquele controle remoto, você põe onde você quer. Não onde você quer. Vamos pôr agora lá, naquele canal do Satanás. Não vai pôr no canal do Satanás. Está amarrado. Aí entra um monte de demônio na sua casa. É mesmo. E eu tenho cada experiência. Não eu, experiência com pessoas que assistiam novela dos vampiros, novela disso, daquilo outro. Estavam endemoniados. Mas ok, então você está no controle do controle remoto, você põe onde você quer. Agora pensa ao contrário. Se o controle remoto estivesse no controle, não você. Alô? Acontece o seguinte: o Espírito Santo precisa ser o controle remoto da sua vida. Não você querer fazer o que você quiser com ele, o Espírito Santo. Ou você continuar fazendo aquilo que você quer e bem entende. E o Espírito Santo não tem então, porque você está tirando dele o controle. Amados, ele não vai te matar, muito pelo contrário, ele vai te levar ao bom termo. Ele é a excelência de Deus na terra. Ele é o comando de Deus na sua vida, que te leva ao bom termo, que te leva ao caminho excelente, que te guia. Aleluia! Que te guia pela sua própria soberania, para fazer grandes coisas da parte de Deus através da sua vida. Porque Deus quer usar a sua vida. Pensa comigo, tem um universo imensurável, que não dá para medir, de trilhões de galáxias, e dentro dessas galáxias 100 bilhões de sistemas planetários. É brincadeira. Desses centilhões e centilhões de astros, estrelas, etc e tal, e galáxias, Deus pega e escolhe a Terra, que é um minúsculo grão de poeira, diante de tudo isso. Fala assim, ali eu vou criar. Deus é louco? Ou não? É louco.
mas a loucura dele é mais sábia do que nós. E foi ali que ele escolheu a terra como descanso dos seus pés, que diz estrada onde você põe os pés para descansar. Aqui, como ele estivesse dizendo, eu escolhi a terra, esse minúsculo grão de poeira, vou criar o homem, vou criar todas as coisas, vou criar o homem para reinar comigo, ali no grãozinho, naquele minúsculo grãozinho. E ali eu vou caminhar, eu vou pôr os meus pés ali para caminhar com ele. Agora, vamos colocar isso nos dias de hoje. Deus caminha aqui através dos seus pés. Desde que o Espírito Santo esteja realmente se fundindo com você, como aconteceu aqui com o próprio Senhor Jesus. A partir dali, ele é guiado pelo escolhido. O Espírito Santo está no controle, verdadeiramente, da vida dele. E está no controle de todos aqueles que se entregam a ele, para estar no controle efetivamente, amados. Diz que ele sai, lá em Lucas 4,16, diz que ele sai do deserto para ir começar a pregar no poder do Espírito Santo. E começa tudo. Aleluia. Ele foi até o fim. Foi até o fim. Ele foi para a cruz, mesmo relutando, porque ia ficar sem o Pai. Vocês sabem toda a história, não preciso ficar repetindo isso. Mas ele foi, o Espírito Santo pode conduzir. Ali, quando ele vai para a cruz, o Espírito Santo se retira. Porque ia levar os nossos lindos pecados. Pelo fato dele estar indo levar os nossos lindos pecados, nossos maravilhosos pecados. Esse negócio da consciência negra devia ser consciência do pecado. Não é? Todo mundo devia ter consciência que é um pecador, que a consciência está negra do pecado. Desculpe, mas é isso. Amados, tem muita gente que pensa que sabe, não sabe coisa nenhuma. Eu mesmo não posso dizer que eu sei, eu dependo da revelação do Senhor, eu dependo de ser assíduo leitor, buscando a revelação para te dar, primeiro a mim, depois a você, para que Ele possa de fato estar no controle. Aleluia, Jesus. Mas aí, de fato, ele pôde guiar Jesus. Ele, relutando, ele se entregou ao propósito de Deus, foi para a cruz, para nos salvar, sem merecimento. Nós não merecíamos isso, ninguém aqui, a partir de mim, ninguém merecia, todos estavam na podridão do pecado, no lodaçal do pecado, lá, emaranhado num monte de bobagem, num monte de besteira, mas ele fez isso, ele se fez maldito, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cruz, ser pendurado numa cruz naquele tempo era maldição. Ele se fez maldição. A palavra de Deus diz que ele, lá em 2 Coríntios 5, ele se fez pecado no nosso lugar, para poder levar os nossos pecados. Pensa bem, o teor disso, pensa bem. Por isso que o amor de Deus, tudo tem medida, menos o amor de Deus. O amor de Deus não tem medida por nós, é imensurável. Por tudo que Ele fez, amados. Muita gente está ainda num grande processo de libertação. Porque muita gente ainda não entendeu essas coisas aqui. Ei, é verdade. Por isso eu gostaria de ler uma passagem que está aqui no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 13. Olha, é o seguinte, muitas pessoas pegam alguns trechos das Escrituras e formam a sua Bíblia. Isso é um ledo engano, sabe por quê? As Escrituras é uma perfeita engrenagem a respeito de Cristo. Não pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali e forme a sua Bíblia, que você vai se dar mal. Nós estamos diante de tantas heresias hoje, de tanta porcaria que se fala por aí, de tanta palavra de autoajuda, e tem muita gente sucumbindo, que fica bem 1, 2 dias depois, fica depressivo, fica de novo abatido e por aí vai, destroçado. Quantas pessoas destroçadas, amados,
Por quê? Pegou um pouquinho aqui, um pouquinho ali e fez a Bíblia dele. Aqui eu vou andar sobre isso. E você esqueceu que tem muitas coisas, e eu quero ler aqui Hebreus 13, de 5 a 15. Uma coisa importante diz aqui. Aleluia. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui cheio do Espírito Santo, não sei você. Então pula, joga a cadeira para cima, fica de ponta cabeça, planta a bananeira. Começa a expulsar os demônios de toda a região. Satanás desgraçado, por isso que vai para o inferno. Bom, seja a vossa vida sem avareza. São algumas detalhes do caráter de Cristo. Contentando-vos com o que tendes, pois Ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu disse isso na live outro dia. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem quando ele está no controle? O que o homem pode fazer se o Espírito Santo está no controle da sua vida? Se ele pode te guiar com liberdade. E muita gente entende errado, 2 Coríntios 3,17. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade dele poder agir na sua vida. Liberdade dele poder te guiar. Liberdade de você poder fazer as coisas que é da vontade dele. E até orar segundo a vontade de Deus. Por isso que ele te dá. Se é a vontade de Deus, fala lá em 1 de João, capítulo 5, a partir do 16. Tudo que pedir segundo a vontade dele, diz que ele já deu. Assim, com confiança, ousamos dizer, Senhor é meu auxílio, não temerei, o que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos de vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. É o seguinte, deixa eu explicar isso. Muitas vezes você vai ter que viajar e se mudar para outro lugar. Mas se ouvir um caminhão de palavras aqui, eu não estou dizendo só com relação a mim, para você imitar a mim, mas está falando imitar os seus líderes, na fé que ele tem. Ué, desculpa, está dizendo aqui, é verdade. Paulo disse, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Segundo a fé que eu possuo e a fé para a qual eu ando, através dela. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, aquele mesmo Deus que agiu e falou lá com Abraão, foi Jesus, foi Cristo, em forma de um anjo. Porque ele não tinha vindo em carne. E diz que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. João 14. Ele veio para os seus, judeus. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Entenda uma coisa. Pelo fato de ser nascido do Espírito, ele deu poder do alto, de ser filho de Deus. O que é a fusão? Então, eu vou te resumir isso, diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aplaude Jesus, vai. Meu Deus. Isso é fusão. Isso é o resumo, é a suma da fusão. Ele pode se fundir em você. E se tornou um contigo, Santo Deus. Não relute. Nunca relute mais. O problema está essa maldita concupiscência da carne. E há uma coisa que eu vou te dizer que está dentro desse negócio. Tem uma coisa que mata crente. Mata espiritualmente e vai matando outras áreas. Orgulho. Proud. Orgulho. O orgulho está matando crente. A rodo. Por causa de tanta heresia, tanta bagunça que tem por aí. Tem muita gente contaminada com um monte de mensagens que na realidade não tem nada a ver com Cristo e o caráter de Cristo. E não tem nada a ver com fusão. Eu estou falando de fusão. Com Ele. Se tornar um. Não é se tornar. Olha o que a palavra diz.
Vamos ser inteligentes. Aquele que se une ao Senhor é um espírito, não se torna, é um espírito com Ele. E aí ele vai falar, agora sim, eu sou o controle remoto, eu vou te guiar. E muitas coisas poderão acontecer. Por que tem muitas pessoas que estão com um caminhão de coisas retidas aí na vida? Te pergunto. Um caminhão e meio, um container de coisas retidas. Sabe por que está tudo retido? Porque você reluta em deixar ele no controle. E uma das coisas que eu disse, acabei de falar, orgulho. Tem muita gente relutante que pensa que pode fazer, que pensa que faz melhor que o Espírito Santo. Ei, espera aí. Grandes coisas, ele veio para operar na sua vida, te guiar em Cristo, te guiar em toda a verdade. Aleluia, o próprio Senhor Jesus falou, eu não vim, está lá em João capítulo 5, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Porque você pensa que Jesus não tinha vontade, ele não era uma pessoa normal que não tivesse vontade, ele não era um robô, melhor dizendo, que não tivesse vontade, ele tinha vontade de fazer muitas coisas, como homem. Mas espera aí, Senhor, eu entrego tudo isso aí para Ti, me controle, me dirige, me guia, amém? E Jesus teve tudo que ele precisava aqui, dá licença, hein? Dá licença, ele tinha, como homem, mas era filho de Deus, ele tinha que ter, não é que ele tinha que ter, para com isso, não é de tinha que ter, o Pai sabia o que ele precisava, e lhe dava, porque ele respirava o reino, comia o reino, andava o reino, pensava no reino, e o Pai podia guiar, né, como estou dizendo aqui, e dava tudo para ele, levantou mulheres que ele libertou, e usou, o Pai, Deus, usou essas mulheres para suprir todas as necessidades de Jesus, e diz que essas mulheres investiam com seus bens no ministério de Jesus. Susana, Joana, mulher do procurador de Herodes, Maria era uma mulher que tinha outro poder aquisitivo, que tinha sido liberta de 7 espíritos demoníacos. Falou, meu filho, eu vou usar essas pessoas que eu te usei para libertar, elas vão investir em ti. Deus está, aí sim, Deus está no controle. Se você deixar Deus estar no controle, você não vai se perder, muito pelo contrário. Você não vai ter uma vida de altos e baixos, vai ficar tropeçando toda hora, vai ficar totalmente desalinhado toda hora. Não, é aqui, olha, esse é dos meus, eu vou suprir, eu vou dar para ele muito mais do que ele precisa. Entenda, Jesus falou isso. Ele não é mentiroso. Não vos deixeis, aqui está. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias estranhas, porque isso, o que nós estamos ministrando, tira o controle do Espírito de Deus. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparam. Tem alimento espiritual também. Muitos estão se alimentando de banana podre, falando de coisas espirituais. E estão encharcados, depois te contestam o que está pregando aqui. Se é a pura palavra de Deus, te contestam, porque estão espumando banana podre por aí. Coisa que não tem nada a ver com Cristo, com a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele disse, ninguém vai, não falou ninguém vai. Se ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Não tem Joaquins, Marias, Joãos, ou sei lá que raio. É Jesus, o autor da vida indissolúvel. O próprio Deus que se despiu da glória dele, veio aqui, para fundir o tempo Kairos com Cronos. Aleluia! Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Isso é outra coisa, está falando lá do tempo da lei. Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar, pelo sumo sacerdote, como oferta pelo Pai, são queimados fora do arraial. Ele está falando que Jesus morreu fora do arraial. Ele está fazendo uma alusão,
uma alegoria com relação a Jesus. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele não morreu dentro de Jerusalém. Levaram-no fora, no Gólgota, Monte Caveira, que é fora da cidade, e ali o mataram. Ele disse a parábola lá da vinha. Ah, este é o filho, vamos matá-lo. E ficar, vamos matá-lo fora da vinha. Vamos matá-lo e ficar com a vinha. Que representa o reino de Deus. Porque Jerusalém representava o reino de Deus. E aí, por isso que ele disse, agora vai ser dado a vinha a um povo que me dê frutos. E nós temos a vinha hoje para dar frutos a ele. Para ele estar no controle, gerarmos muitos frutos para Deus. Aí, vamos receber galardão. Aí Deus fala, esse é dos meus mesmos, abra as portas para eles, aleluia. Glória a Deus. 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. O que ele está querendo dizer? Porque, amados, aqui é gostoso. Aqui você é protegido. Não está gostoso? Confortável? Sentado aí, ouvindo a palavra. Ouvindo de fato aquilo que você precisa ouvir. Tomando umas chicotadazinhas, que faz parte. Mas está aí, sentado, que é bom para te aprumar com Deus, te endireitar as veredas. É ótimo. Para te santificar, para te edificar, para você andar na linha com Deus. Mas fora daqui que o negócio acontece. Que muitas vezes você é perseguido, xingado, vituperado, como diz aqui. Como Jesus. Jesus sofreu. E aí ele diz, 14, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por mais que você seja assolado por aí, somos mesmo. Se não for, tem alguma coisa errada. Se você não for perseguido, tem alguma coisa errada. Você é perseguido, nós somos perseguidos por tantas coisas, por tantas palavras, por tantas coisas que às vezes quer te deixar fora do propósito, quer te tirar do alvo, quer te deixar enervadozinho. E muitas vezes fica ensimesmado. Não, e pá. E aí vem o orgulho. Eu estou falando uma coisa errada. É lá fora que é o negócio. Como Jesus sofreu lá fora, vamos levar ele lá para fora, matá-lo e ficar com a vida. O diabo quer o que você tem. O que você tem é a presença de Deus. O que você tem é a unção que você recebe dele. Através dessa palavra, você pode receber muita unção, instrução, que pode guiar a sua vida. Aleluia. E que pode trazer muitos e muitos benefícios. Muitos, a palavra traz benefícios, diz que levanta o crente abatido. E pode te conduzir a coisas que ainda você nem imagina. Pode te tirar de problemas, de enredamentos, de artimanhas do diabo, para te colocar no alto retiro, para te colocar de fato, em honra. Deus quer honrar muitos aqui, sim. Amém? Mas muitas pessoas não perceberam isso, pensam que é na força da pancadaria, e não é. É no poder do Espírito. É ouvindo o que Ele tem a dizer na sua vida. De fato. Glória a Deus. Nossa cidade não é aqui. Não viva pelas coisas daqui, porque você vai se dar muito mal. Viva pelas de lá, já que o Espírito Santo vem na sua vida. Você hoje é um cidadão do céu. Nasceu de novo, nasceu do Espírito. Acabou o tempo nascer de mulher. Você é nascido do Espírito. Você está em outra plataforma. Amado, você está em outro grau, outra plataforma. Você hoje tem a divindade em você. Você voltou a ter a imagem e semelhança de Deus Santo. Multiplica isso na sua vida, aonde quer que você colocar a planta dos teus pés. Há uma fusão na sua vida. Isso precisa ser aproveitado, aleluia. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha só, confessam o seu nome todos os dias. As ações que você tem confessam o nome de Jesus. As ações que você vai ter fora do arraial, fora
da Jerusalém, aqui está na Jerusalém. Fora aqui da Jerusalém é que vão se manifestar as tuas atitudes. O negócio é lá. É lá que você vai confessar. Confessar, como eu já falei, são as medidas que você faz, as atitudes que você vai ter. São as decisões que você vai ter lá. É que vai exaltar ou vai confessar o nome de Jesus, confessar Cristo ou não. Você está sendo revestido aqui para confessar o nome dele lá. Está sendo respaldado aqui, está sendo orientado, está sendo envolvido pelo poder profético da palavra para dar fruto lá. Vamos ver tua boca lá amanhã. Vamos ver as tuas ações lá amanhã, os teus pensamentos, as tuas atitudes lá amanhã. Se você vai começar a escancarar tua boca, feito não sei o quê. É lá o negócio. É lá que você vai ganhar almas ou não. É lá que as pessoas vão ver Cristo na sua vida ou não. É lá que as pessoas vão olhar para você. Eu quero imitar a fé dele. Eu quero ter uma fé assim. Olha, ele orou por mim, imediatamente eu fui curado. Aleluia. É verdade, amado. Eu fui lá, eu profetizei na vida dele, ele foi liberto, a casa dele foi liberta, o casamento dele foi restaurado. Aleluia. Uma nova, algo novo na vida dele, há um brilho novo. Realmente Jesus resplandeceu a luz do rosto dele sobre ele. Porque eu fui lá e preguei, eu fui lá e falei, eu não retive o que eu tenho, eu fui lá transmitir, replicar. Aleluia! O que você está recebendo aqui, amados. Glória a Deus, dê um aplauso a Jesus Cristo, autor da vida, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome. Toda a terra está cheia da sua glória, porque você vai lá levar a glória dele. Você carrega, você é a arca de Deus, que carrega dentro dela a presença, a glória que se manifesta lá, aleluia. E onde você for com a glória, vai haver vitória. Em todas as suas batalhas, você vai trazer os despojos de Satanás, que vai arrancar dele, aleluia. É verdade, santo Deus Todo-Poderoso. Ai, meu Deus santo, é isso mesmo. Olha aqui o que o Espírito Santo fez com Felipe. Atos capítulo 8, versículo 23. Amados, é fantástico. É fantástico. Atos capítulo 8, versículo 39 e 40. Falei 23, era outra coisa. Mas tudo bem, olha aqui. Você pensa que o Espírito Santo não pode fazer isso? Pense que não. Eu já tive uma experiência, não igual, porque Deus não dá duas experiências iguais. Sabe por quê? Efésios 3:10, é multiforme sabedoria de Deus, que é conhecida através da igreja de principados e potestades. Multiforme ele faz de várias maneiras, não é, pastora Maristela? Faz de uma maneira com a pastora Maristela, de outra maneira com a pastora Elizabeth, de outra maneira com o pastor Leandro, de outra maneira com a apóstola Nancy, de outra maneira comigo, de outra maneira com a Elaine, de outra maneira com o presbítero Valdir, o presbítero Robéria, por aí vai, com a presbítera Flávia, com o presbítero Casagrande. Quando que ele vai falar lá de negócio de Caetanos? Próximo culto vai falar. Amém? Porque ele foi lá, muitas coisas aconteceram, ele viveu muitas coisas. E ele é o líder de missões, tá bom? Amém, amados? Glória a Deus. Olha o que ele fez. Quando saíram da água, ele batizou lá o eunuco. Acharam água, ele batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. E não ouviu mais o eunuco, mas jubiloso, continuou o seu caminho. Felipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Espera. O Espírito Santo arrebatou Felipe, tomou Felipe. Você pode chegar num tal ponto com ele, que ele vai te colocar em outro lugar, de repente, ele tem esse poder. Aleluia. De repente ele pode pegar o Paulo Boff, colocar lá em Hong Kong e te dar o chinês ainda, o mandarino. Aleluia.
Ué, no dia de Pentecostes, 120 pessoas falaram, cada um numa língua diferente. E falaram na língua das nações, dos povos que estavam ali em volta. 120 línguas. Ele não mudou, é o mesmo ontem, nós lemos isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Ele é o mesmo que se manifestou lá no dia de Pentecostes. Ele é o mesmo que tomou Filipe aqui, levou as outras 100 quilômetros dali onde ele estava. Ele pode levar milhões de quilômetros, milhões não, né? Mas ele pode levar milhares de quilômetros longe e te usar lá. Tem uma experiência com o João Carlos de Almeida, João Carlos Marques, que ele, de repente ele estava aqui dormindo, o Senhor o levou lá no meio de uma manifestação contra os Estados Unidos, dos terroristas, e ele viu que se queimar uma bandeira, ele estava ali no meio, saiu no jornal, ele lá no meio, tinha sido arrebatado pelo Espírito Santo, e quando ele acordou, ele tinha cheiro de fumaça. Não duvide disso. Eu fui arrebatado. Não vou te contar de novo a história, porque senão nós vamos ficar aqui 2 dias. Eu fui. E aí? Ele não pode fazer? Pode. Eu tinha tanta gana para conhecer Jesus. Eu era mal convertido. Mal convertido? Acho que existe mal convertido. Ou existe bem convertido? Ou pode existir um mal convertido também. O cara que não está mais para lá do que para cá. Hã? Eu estava lá, mais encardido que não sei o que. Mas eu estava apaixonado, eu queria ver Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu li a Bíblia, o cara me pregava lá o dia inteiro. O dia inteiro. Sempre ia lá e falava, pregava. Falava, vamos jantar hoje que eu quero ouvir. Um pastor. Pregava. E eu estava já, eu preciso, tal. Aí eu fui dormir. Quando foi 1h30 da manhã, eu me acho em Jerusalém, terrena. Ai, quem me dera que fosse a celestial, mas foi a terrena. Eu apareço lá, perto da cúpula dourada, o Domo da Rocha, que é uma mesquita islâmica. E eu olho, a uns 8, 10 metros de mim, tinha um homem, de vestes compridas, como daquele tempo de Jesus, e era Jesus. Jesus era alto, ele é alto. Não tem 2 metros, mas tem 1,86 por aí. E ele falou, me segue. Eu até brinco com o Marcelo, porque ele dirige muito devagar. Ele falou, Jesus andava rápido, mas para. Não anda, Tony, cadê ele? Jesus andava rápido, vamos andar mais rápido aqui. Tem muitas coisas para fazer. Por que Jesus andava rápido? Porque ele tinha que visitar todas as cidades, aldeias, lá, em 3 anos e meio. Ele tinha que cumprir todo um propósito em 3 anos, por isso que ele andava rápido. É verdade, ele andava rápido. Ainda vou provar melhor isso, porque ele falou, me segue, começou a andar rápido. Eu falei, cara, eu tenho quase que correr para acompanhá-lo. Aí depois tem o resto da história, depois eu conto. Então, mas aí quando eu acordei, depois de toda a experiência, foi muito tremenda a experiência, recebi uma espada de fogo, fui ungido com uma espada de fogo. Aí, eu acordo, eu lá no relógio, 1h30 da manhã, aí fui saber, lá realmente estava amanhecendo, porque quando eu estava lá, estava amanhecendo. Quando eu me encontrei com Jesus, ainda estava clarinho, já estava clareando, mas ainda o sol não tinha despontado. Quando subo naquele terraço, onde eu o segui, o sol começa a nascer por detrás do Monte das Oliveiras, e os raios solares batiam na cúpula dourada. Amados, Deus está salvando muçulmanos, amém? E os raios solares que batiam na cúpula chegavam até aquele terraço onde estávamos. Foi quando eu recebi a espada de fogo do alto. E aqui, Felipe é tomado pelo Espírito Santo. Se ele estiver no controle da sua vida, você vai viver coisas que você nunca imaginou que pudesse viver. Porque ele é Deus. Ele pode fazer, ele quer fazer na sua vida. Você não sabe como, não importa quem você seja, não importa o teu grau de instrução, não importa o que você faz, não importa onde você mora. Deus, ele não faz acepção de pessoas e vai usar a sua vida muito mais do que você imagina, do que você pede, do que você pensa. Aleluia, aplauda Jesus, vamos cear.